Oi, oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Vão entrando devagarinho que a gente tem bastante coisa para ver hoje e um tema que eu adoro falar, que é principalmente sobre quadril. Então, já deixa eu me apresentar, não vou comer muito tempo da live, porque vocês sabem que a minha live é papum. Seguinte, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Mary Hesler, eu sou fisioterapeuta, bailarina profissional de dança oriental árabe há mais de 16 anos, criadora do projeto Physiobelly Dancer, que é a dança do ventre e a fisioterapia juntas para uma dança com maior qualidade. Sou diretora do grupo Gawaz de Dança, um grupo que já existe desde 1999, instrutora de pilates, treinamento funcional e acupunturista. E hoje o nosso tema é potência de quadril. Como é que a gente pode trabalhar mais essa potência de quadril? O que é potência de quadril? Como que ela está envolvida dentro da dança do ventre? E como que a gente utiliza ela tanto em movimentos secos quanto em movimentos fluidos? Mas eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês antes. Espera aí que eu tô com a minha cola aqui. Vocês que já me conhecem faz tempo, eu tô com a minha cola. Seguinte, estamos entrando numa nova fase. E eu tenho algumas opções para quem quer ser minha aluna, para quem quer adquirir algum produto meu. Estou agora com a mentoria tanto de iniciante até o profissional. Então você escolhe o conteúdo da sua mentoria, se é de nível mais iniciante ou a mais profissional. Mentoria Physiobelly Dancer, que eu já dei diversas vezes, várias bailarinas aí pelo Brasil e pelo mundo já fizeram a mentoria comigo. Entendendo um pouco mais sobre corpo humano, biomecânica, como que a dança funciona dentro do nosso corpo. Então, é um conteúdo bem mais aprofundado. Temos também aulas regulares, tanto online quanto presencial. Tudo começando agora em junho. Aulas particulares, entre várias outras coisas, que a dança, bombando. Oi, Dudu! Seja todos, principalmente você, muito bem-vinda. Bom, seguinte, o que quer dizer potência? O nome da nossa live é quadril potente, aumentando a potência de quadril. Ah, viu, Dani, boa tarde, Mary, seu combão perfeito é maravilhoso, eu amei, obrigada. E estamos já organizando um curso, já deixa eu dar spoiler, estou organizando para vocês um curso de dança do ventre do zero. Então teve muita gente que me pede: Mary, que eu quero aprender a dançar contigo, que teu curso é pra pessoa que já dança, é pra profissional. Mas sim, irei fazer, já estou fazendo, na verdade, já estou organizando e produzindo o curso para você aprender a dançar do zero. Mary, eu sou professora, já sou profissional. Esse curso serve pra mim? Também serve, porque para você dar aula para os seus alunos iniciantes é uma outra modalidade, um outro método. O meu método de ensino ele é bem diferente, porque ele é bem focado na biomecânica. Dudu, faltou hoje pela manhã, não te vi. Pois é, fugi, tu viu? Aceito homem, aceito mulher, aceito cachorro, aceito gato, aceito tudo. A gente tá aceitando qualquer coisa. Só ter força de vontade. Então, sim, temos várias outras coisas novas aí pra gente. Bom, o que é potência? Vamos nós? O que é potência? Eu fui lá pesquisar no Google para saber justamente lá no dicionário o que é o significado de potência. E potência, lá no Google tá descrito assim, a potência é uma grandeza física que mensura a rapidez em que um movimento, em que um equipamento, e aqui o equipamento a gente vai pensar no nosso músculo, na nossa musculatura. Então, de novo, a potência é uma grandeza física que mensura a rapidez em que um equipamento, no nosso caso é um músculo, executa um trabalho por meio da transformação de uma das formas de energia. No nosso caso é o ATP, que é a nossa energia muscular. Então, o que isso significa? O que isso tem a ver com dança do ventre? Bom, a potência que a gente tem no nosso corpo e que vai fazer os nossos movimentos saírem de determinada maneira é a quantidade de força que a gente coloca no nosso músculo. Então, a potência dos nossos movimentos de quadril, eles têm 3 pilares que são muito importantes a gente trabalhar para esse movimento ele sair com maior potência.
O primeiro é força. Então, eu preciso ter força de glúteo, de coxa, quadríceps, oblíquo, psoas. Eu preciso ter força muscular para que o meu músculo ele gere potência. Depois, eu preciso de amplitude de movimento. E dentro desta amplitude de movimento, a gente fala no alongamento muscular. Gente, não existe força sem uma amplitude muscular boa. Então, não tem como a gente gerar força se a gente não tiver uma amplitude de movimento decente. Porque para gerar força, a gente precisa ter o tamanho do movimento completo para gerar força. Porque se a gente tiver com aquele espaço diminuído, como é que a gente vai gerar força se a nossa amplitude de movimento ela tá diminuída? Eu não tenho como. Então, antes de qualquer coisa, antes de tudo, a gente primeiro trabalha a mobilidade, ou seja, treino de amplitude de movimento. Para aí a gente trabalha a força e, por último, a gente trabalha a flexibilidade. Já dei live falando sobre isso, tanto que no meu curso tem falando sobre isso, o que é flexibilidade, o que é alongamento, porque são coisas diferentes, não é a mesma coisa. Flexibilidade é uma coisa boa e alongamento às vezes não é tão bom assim, tá? Então calma. Mas preciso de flexibilidade, preciso de alongamento de fibra muscular para me gerar força. Então são 3 coisas que a gente precisa saber. Bom, vamos para a prática, porque na prática eu vou mostrar isso para vocês de verdade, como que isso acontece dentro do nosso corpo, como que a gente vai trabalhar isso no nosso quadril. Só deixa eu limpar meu óculos, que meu óculos tá uma sujeira. Eu me maquio antes de começar a nossa live e o meu óculos fica nessa maneira aqui, ó. Não tem condição, né, gente? Não tem a menor condição. Bueno, vamos nós. Então, vou até colocar aqui o meu lenço de quadril para vocês conseguirem ver mais o movimento. A outra coisa que eu quero lembrar para vocês que essa sexta-feira, às 6 horas da tarde, tem uma live eu e a Camília, que é a minha diretora artística, a minha prof. A Camília, que é uma referência no mundo da dança oriental árabe mundial, porque ela é a primeira estrangeira a dançar nos países árabes. Então, sou muito feliz em ter ela como diretora artística e amanhã, sexta-feira, teremos uma live mais que especial falando principalmente sobre execução do shimmy, do rush. Então fica com a gente porque vale muito a pena. Bom, então a gente entendeu que, a gente sabe que potência de movimento, potência do meu quadril, eu preciso de 3 coisas. A primeira é força, a segunda é amplitude de movimento, que dentro dela tá alongamento, e o terceiro que é a flexibilidade. Então, eu vou pegar aqui um movimento, um passo da dança do ventre, que vocês conhecem muito bem, e que eu posso trabalhar ele dessas 2 maneiras. E que é por isso que eu quis trazer justamente esse movimento para vocês verem que na dança do ventre, na dança oriental árabe, a gente não tem muito repertório de movimento. A gente tem modificações, alternâncias, modificações do próprio movimento, porque a base ela é a mesma. Então eu vou pegar o soldadinho, robozinho, como vocês preferirem. O robozinho ou soldadinho, como você conhecer melhor este movimento, ele se caracteriza pela depressão e elevação das minhas cristas ilíacas. Mary, o que é crista ilíaca? Crista ilíaca são esses 2 ossinhos que a gente tem aqui na frente do nosso quadril, que eles vão ser cruciais durante os nossos movimentos na prática da dança do ventre. Enquanto um lado desce, o outro sobe, e isso no nosso corpo sempre acontece. Enquanto um lado sobe, o outro desce. Enquanto um lado sobe, o outro desce. Este movimento é o início do robozinho, do soldadinho. Só que a gente tem como fazer este movimento de forma seca ou de forma fluida. E isso vai mudar, eu vou ter potência das 2 maneiras, tanto seco quanto fluido.
Só que o que vai mudar vai ser a maneira que eu vou executar isso no meu músculo. Então, antes de qualquer coisa, vamos voltar lá para trás e vamos entender que eu tenho o movimento para baixo e para cima. Enquanto um sobe, o outro desce. Isso a gente entende. Isso é o básico, certo? Enquanto um sobe, o outro desce. Na lateral, para vocês entenderem que este movimento, ele não rota. Ele é plano, né? Vertical. Eu não vou e nem eu não vou inclinar a minha pelve, ela fica no centro, eu só faço elevação e depressão das minhas cristas ilíacas. Bom, nessa demonstração que eu tô mostrando aqui pra vocês, em que uma sobe e a outra desce, o meu movimento ele não tá seco, ele está fluido. O que é movimento seco, Mary? É quando eu tenho uma contração e mantenho contraído. Ó, são movimentos de impacto, que a gente também chama. Impacto, impacto, impacto. Só que isso vai modificar na maneira em que eu contrair e movimentar essa minha musculatura. Bom, o soldadinho, propriamente dito a palavra soldadinho passo, ele é na ponta do pé, enquanto um sobe, o outro desce com força, com impacto. Então eu troco, meu movimento ele é seco. Só que eu posso trabalhar ele tanto seco e marcado, como fluido, sem marcação. Eu trabalho ele das duas formas. Mary, qual é a diferença? Gente, é o mesmo movimento. Na verdade, é o mesmo movimento. Isso daqui é a mesma coisa do que isso daqui. Só que a maneira diferente vai ser a seguinte. Quando eu quiser focar o meu movimento em impacto, eu vou dar mais força para minha musculatura e mais movimento explosivo. O que é movimento explosivo? É quando eu saio de um relaxamento muscular para uma super contração dessa minha musculatura. Então aqui eu tô num relaxamento total para contrair. O que vai me gerar potência nesse movimento? Primeiro, é o quanto eu consigo contrair e o tamanho que eu vou ter do meu movimento. Então, se eu tô lá fazendo um robozinho, antes da gente trabalhar ele seco, eu vou ter que trabalhar o alongamento e a flexibilidade dessa minha musculatura. Porque senão o meu movimento ele vai ficar assim, ó, pequeno. Mary, mas não é o joelho que vai criar espaço no quadril? Não! Não é o joelho que vai criar espaço no quadril. O joelho ele é sempre auxiliar, ele é coadjuvante, ele nunca é o principal. O principal sempre são as musculaturas que envolvem as nossas articulações. Então, quando eu tô fazendo um movimento tipo o soldadinho e eu quero que este movimento ele tenha mais potência quando ele for de contração, quando ele for explosivo, eu vou antes de tudo trabalhar primeiro o alongamento e a amplitude de movimento dessas minhas musculaturas e articulações. Então, para eu conseguir ter este espaço, antes eu trabalho sem impacto, tá? Então, vou trabalhar tanto alongamento baixo quanto cima, um lado contrai e o outro alonga. Um lado contrai e o outro alonga, um lado contrai e o outro alonga. Conseguir entender isso, eu vou separar, esquece essa parte de cima e baixo, e eu vou começar a trabalhar dentro do meu corpo a contração, somente a contração isolada da minha musculatura. Por quê? Porque eu posso me iludir realizando um movimento, mas aí eu tenho muito mais, por exemplo, alongamento do que força. E daí na hora que eu for fazer uma batida, por exemplo, lateral, o que ganha
é o alongamento e não a força. E daí quando a gente vai fazer, por exemplo, dançar uma coreografia, dançar alguma música, que a gente tem bastante, eu vou chegar a isso, a gente vai chegar nessa parte de contraste de movimento. Quem fala muito disso é a Paula Ferreira, sobre contraste de movimento, justamente sair de um movimento ondulatório para ir para um movimento seco. Dentro da música árabe, isso é muito comum, isso é muito normal, a gente ter essa alternância entre ser fluido e seco, fluido e seco. E isso a gente também precisa entender do nosso corpo. Se eu posso ser muito boa em movimentos fluidos, né? Eu prefiro movimentos fluidos porque eu tenho mais amplitude de movimento. Tudo bem, só que eu também preciso trabalhar força, porque se eu não trabalho força e só trabalho minha fluidez de movimento, meu alongamento e flexibilidade, quando eu tiver que marcar dentro da música essa explosão, eu não vou ter força para fazer este contraste. O que é contraste? Contraste é justamente eu saber quando eu alongo e foco num alongamento e quando eu foco numa contração e força. Isso acontece para robozinho e mesma coisa, fluido, 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 seco, 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 fluido, fluido, fluido. O movimento em que eu estou fazendo, ele é o mesmo. Só a maneira de execução desse movimento é que ela é diferente. As musculaturas envolvidas para fazer esse movimento é a mesma fluida ou sinuosa. E é a mesma se eu fizer contraído, contraído. Só muda a maneira que eu vou contrair. Mary, posso fazer isso, por exemplo, num básico egípcio, né? Numa posição de ballad aqui? Posso. Então eu posso brincar com essa minha força e fluidez. Eu posso fazer, imagina que eu tô marcando um ballad, tá? Então eu vou fazer dum dum, tá, dum tá, dum dum, tá, dum tá, dum dum, tá, dum tá. Mas eu quero dar mais intenção para esses meus primeiros 2 duns do início. Então, eu sei que eu tenho que colocar mais força. Eu posso fazer isso de 2 maneiras. A primeira maneira é contraindo mais a minha musculatura que vai fazer essa batida. Qual é a musculatura no básico egípcio que faz o meu movimento, o meu passo, ficar com mais força, mais seco? Não é a minha perna da frente, é a minha perna de trás. Essa perna que tá na frente, na verdade, ela não tá servindo pra nada. Tanto é que o meu peso, ele tá todo jogado pra minha perna de trás. Então, quem vai fazer esse movimento de mais pressão, mais força, é a minha perna de base. Então, ó, isso aqui acontece. Este glúteo, esta perna tem que contrair, tem que ter força para eu conseguir aumentar a potência do meu movimento. Mas, Mary, agora eu quero, por exemplo, deixar o movimento mais leve, não com tanta força. Olha o que vai acontecer com essa minha perna de base. Eu cedo o movimento. Eu não deixo ele seco. Eu controlo, 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 controlo. Ele não vai agir de uma forma tão explosiva, ele vai agir de uma forma mais dinâmica e de sustentação. Então nós temos essas 2 formas. Só que o básico egípcio ele vai continuar o mesmo. 1, 2. Quero dar mais intenção, quero deixar esses meus 2 duns do início mais forte. Vou pensar então na minha perna que tá atrás. Dum, dum, tarará, dum, tarará. Dum, dum, tarará, dum, tarará. Dum, dum, tarará, dum, tarará. Esta perna que mexe. Vou fazer de lado para vocês, ó. Dum, dum, tarará, dum, tarará. Dum, dum, tarará, dum, tarará. De frente. Dum, dum, tarará, dum, tarará. Dum, dum, tarará, dum, tarará. Então, quem vai fazer este meu movimento ter mais pressão,
ter mais potência é a minha perna que fica na base. Agora, quero que o movimento ele fique potente, só que mais leve e maior. Teria como? Pensem nas expressões que eu tô usando, porque a gente precisa fazer isso na nossa cabeça. Então, eu tenho que pensar neste momento da música, e lembrando que sempre tudo isso que eu tô ensinando pra vocês, passos, não são nada sem a música, né? É a música que manda a gente fazer o passo que a gente deve fazer. Não é, eu quero colocar isso agora. Não. A música é quem vai te dizer o que tu vai utilizar, tá? Bom, mas eu quero fazer um dum-dum grande, mas com não tanta força, mas grande. Então eu posso utilizar o que aqui? Eu posso utilizar meu baixo e meu cima. Eu posso utilizar um amortecimento, posso falar assim, de flexão e extensão do meu joelho. Lembra que eu falei que o joelho é auxiliar? O joelho ele tem outras incumbências durante a prática da dança. Não é ele quem vai controlar o movimento, mas ele tem que estar livre para conseguir fazer outras coisas, como por exemplo, a gente brincar com os nossos níveis. Isso eu preciso do meu joelho e eu preciso que ele esteja livre para fazer isso. Então eu posso utilizar dum dum tarará dum tarará dum dum tarará dum tarará dum dum tarará dum tarará. Estou utilizando do meu joelho que está lá atrás me sustentando para fazer as duas batidas, e nisso eu dou um amortecimento se eu quiser dar mais visibilidade para essa nota. Então, lembrando, tudo com base na leitura musical. Se eu tenho uma leitura musical que me pede que as minhas duas primeiras notas elas sejam mais graves, mais pesadas, mais fortes, eu tenho que marcar isso. Então fica dum dum tarará dum tarará dum dum, certo? Bom, mas eu quero marcar isso com o meu 8 maia. Posso marcar isso com a minha ondulação lateral? Posso. Posso marcar tanto sinuoso, de forma sinuosa, como de forma seca. O que eu vou utilizar, a forma em que eu vou utilizar esse meu movimento vai ser a mesma, mas eu já entendo, aí é que a gente vai de novo voltar a falar da potência do movimento. Eu já sei como que eu vou fazer para este meu movimento ele ficar fracionado, ele ficar seco, ele ficar com explosão. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu tiver numa determinada posição em que eu quiser, porque não existe regra, eu posso bater em cima, eu posso bater embaixo, eu posso bater para outro baixo, dependendo da forma que vocês quiserem usar. Mas quero fazer o meu 8 maia e fazer o meu seco, o meu contraste de movimento. Eu vi que a Paula entrou ali na live, comentei sobre o teu nome, amiga, justamente para ter esse contraste de movimento. Eu posso brincar entre um 8 sinuoso e um 8 seco, tá? Que daí não é mais a gente tá misturando uma ondulação com um movimento quebrado. Eu vou fracionar, eu vou dividir este meu movimento. Então, em vez de eu fazer só ele ondulatório, o que eu vou fazer quando eu quiser transformar este meu movimento num movimento ondulatório num movimento seco? Eu já sei o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer uma contração de glúteo. Então, não tem, gente, não tem como, não tem... Por isso que eu digo, não tem muito segredo. A gente não tem muito segredo na execução dos movimentos, porque as musculaturas que fazem o movimento, basicamente, sempre as mesmas. O negócio tá em como que a gente vai usar essas musculaturas. Então, se eu tô fazendo um 8 maia,
Aqui eu tô trabalhando de forma fluida, sinérgica, enquanto um alonga, o outro contrai. Um alonga, o outro contrai. De forma fluida, em nenhum momento eu tenho uma contração e fico parada. Que nem é o caso dos movimentos secos, os movimentos de impacto. Nos movimentos de impacto, eu saio de um relaxamento para contrair. Saio de... Aqui eu tô alongando, mas esse meu outro lado tá relaxado para eu fazer o quê? Bater. E sempre eu vou bater a minha perna que tá para trás, tá? Isso se o meu movimento ele for para baixo. Isso se a minha intenção de movimento ela for para baixo. Aí a gente poderia ficar aqui horas falando sobre intenção de movimento, né? Porque, na verdade, os movimentos eles são iguais, a intenção de movimento é que vai ser diferente. Mesma coisa da batida. A batida para baixo, quem controla a minha batida é a minha perna de trás. Já a batida para cima é a minha perna da frente. Então, se eu entender isso, todas as vezes que eu quiser fazer uma batida para baixo, eu sei que é o meu quadril oposto que vai ter que contrair. Trocou, contrai, trocou, contrai, trocou, contrai. Agora, se eu quero fazer uma batida para cima, eu vou utilizar da minha perna da frente, focando principalmente em contração de meu oblíquo, que é essa musculatura aqui na minha lateral, quadrado lombar, e o meu glúteo da esquerda, dessa perna que tá para frente, ele também vai participar. Então, quando eu bato para baixo, é a minha perna de trás, e quando eu bato para cima, é a minha perna da frente. E eu posso fazer isso tanto de forma fluida, como de forma seca. E glúteo trás, glúteo frente. Glúteo trás, glúteo frente. Isso é quando a gente começa a brincar com a nossa musculatura. Quando a gente consegue ter o controle de quem que faz a batida para cima, quem que faz a batida para baixo, quem que comanda o meu movimento para ir para lateral, quem que comanda o meu movimento para ir para cima, fica muito mais fácil da gente fazer junção de movimento. Que na verdade é isso que chamam, né, de movimento intermediário, ou avançado, ou combinado, da maneira que vocês acharem melhor falar. Na verdade eu só chamo de... não é nem tipos, né? De modificações, porque o movimento na verdade ele vai continuar o mesmo, tá? Então quando eu for fazer, ali eu coloquei uma sequenciazinha. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar alguns exercícios, alguns movimentos bem básicos que a gente já conhece, tanto ondulatórios como secos, e a gente vai brincar com este contraste. Então, vou pegar o meu alongamento lateral, aqui ó, lado, lado, lado e lado. Tranquilo, aqui eu tô fazendo o movimento de forma sinuosa ou fluida, como vocês preferirem, fluida, né? Não tem impacto aqui. Mas agora eu quero começar a colocar impacto. Eu quero começar a colocar mais potência nesse meu quadril. Então eu vou começar a pensar em liberar uma perna, porque eu preciso partir de um relaxamento muscular para o meu movimento ser maior. Vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo. Eu preciso partir de um relaxamento muscular para que eu tenha um movimento maior. Então, se eu estou fazendo só o meu alongamento lateral e agora eu quero colocar uma batida e eu quero mais potência, porque eu poderia começar aqui, ó, tá? Sem normal, batida normal, mas eu quero aumentar a potência dessa minha batida lateral. Eu vou soltar o meu peso da perna, eu vou tirar o peso dessa perna, porque assim eu tenho uma saída do meu 0 de contração para o meu 100 de contração muito rápida. Então, eu tenho maior amplitude de movimento, porque aqui eu estou relaxada, minha crista ilíaca está lá para baixo, aqui eu estou fazendo até um alongamento de descanso, e eu quero mais potência. Então, quando eu for para minha lateral, eu já vou partir do meu quadril relaxado para uma contração.
Isso é o que vai fazer o meu movimento ter ou não ter mais potência. É o tamanho de movimento e a força que vocês vão utilizar. Então, pequeno. Ok? Grande. Pequeno. Grande. Quem vai fazer e vai conseguir organizar este meu movimento para que ele saia maior ou menor, ou mais potente, ou mais fluido, ou mais sinuoso, vai ser a força em que eu coloco e a rapidez também, né? A agilidade dessa força, o tempo de resposta dessa força dentro da minha musculatura. Então, a nossa musculatura, ela existe e quem comanda ela é a nossa energia, né? Nosso músculo ele não funciona com base em fotossíntese. A gente tem uma energia chamada ATP, que é a energia que leva a força para os músculos, que vai lá no músculo fazer ele funcionar. Para eu conseguir uma contração, força, potência maior deste meu movimento, eu preciso ter um espaço de movimentação grande se eu quiser ter mais potência. Vocês estão entendendo? Pensa que é o seguinte. Pensa que eu vou bater a minha porta. Eu abro a porta. Tá? Vou até virar aqui. Eu gosto de uma coisa didática. Eu quero bater a minha porta. Tá? Se eu abrir a minha porta pouquinho, quando eu for bater a minha porta, o meu barulho vai ser 50%, vamos dizer. Se eu abrir a minha porta por inteiro e empurrar a minha porta daqui para bater, o barulho vai ser em 100%, vamos dizer assim. Tô tentando ser o mais didática possível para vocês entenderem potência de movimento. Isso acontece com o nosso músculo. Se a gente sair do passo, né, da movimentação, de uma estaca em que o meu músculo ele já está levemente contraído ou ativado, a minha potência de movimento vai ser X. Se eu partir com o meu movimento de um estado de relaxamento para um estado de contração de 100%, a minha força e a minha amplitude de movimento, a minha potência de movimento, ele vai ser bem maior. Então, a potência de movimento está diretamente ligada com a amplitude e a força. Amplitude de movimento e força. Então, Mary, tu tá dizendo que para eu ter mais potência de movimento, eu tenho que trabalhar principalmente espaço, alongamento e força? Sim. Só que esse alongamento não é alongamento de pegar e botar a mão no chão, tá? É um alongamento dinâmico. É um alongamento onde a gente faz a movimentação sentindo a nossa musculatura trabalhar. Por isso que depois, eu até brinco com as minhas meninas, né? Que quando a gente tem todas as nossas aulas, a gente acorda no dia seguinte sentindo cada musculozinho que a gente trabalhou. E deve ser assim. Então, sempre quando a gente vai fazer os movimentos da dança árabe, a gente tem que sentir a musculatura trabalhando. A gente tem que sentir onde que trabalha, onde que contrai, onde que alonga. No dia seguinte, quando a gente acorda, a gente tem que sentir que o nosso corpo trabalhou. Porque senão não adianta. Nunca nada na vida, tá? Tem que sentir as coisas acontecendo. Gente, acho que era isso, né? Foi bastante prática essa live. Sempre lembrando que sugestões de temas que vocês tenham, vocês sempre podem me mandar, que eu pesquiso, eu tento organizar da melhor forma possível para trazer isso em live ou em conteúdo para vocês. Na quinta-feira que vem teremos novamente mais uma live e alguns recadinhos para vocês. Nesse final de semana, no domingo, teremos a edição do Baladiawad Ação Solidária, que estarei ministrando uma aula de Physio-Belly Dance, que o conteúdo é consciência corporal na dança árabe. É um tema super legal, um tema muito gostoso de se trabalhar. Graças a Deus, não tem mais vagas para minha aula do domingo, mas o dia vai estar assim, ó, maravilhoso. Diversos profissionais muito legais que estarão lá também
dando aula com seus devidos temas. Então, fico muito feliz. Quem se inscreveu, espero vocês lá. E teremos muitas novidades ao longo deste ano. E muitas novidades bailarinísticas, certo? Super beijos e até semana que vem.